Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de glória em glória Deus tem nos ajudado, nos fortalecido. E o nome do Senhor é glorificado através das suas muitas vitórias. Amém? Nós estaremos meditando na palavra de Deus, no livro de Marcos, no capítulo de número 13. Jesus fala a respeito do sermão profético, é o sermão do Monte das Oliveiras, e aí Jesus fala a respeito da sua vinda, e aí ele fala a respeito da vigilância. E quando nós lemos o versículo 33 e o versículo 37, a gente entende que é imperativo, é algo, é uma ordenança na qual ele nos mandou. E a gente vai estar meditando em Marcos, em Coríntios e em Ezequiel também. Temos duas passagens em Ezequiel. Versículo 32 diz assim: mas aquele dia, o dia da vinda de Jesus, o dia do arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a parousia, até o final, é aquele grande dia. Ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, quando Jesus ainda estava na terra, senão o Pai. Aí o versículo 33, olhai, ou seja, ficai atento, vigiai, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando virá o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade a seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Então é imperativo, é uma ordenança na qual Jesus ele diz para toda a igreja. Ele faz uma parábola, né? Fala de uma parábola a respeito de um pai de um senhor que vai e deixa os seus servos, deixa porteiro, deixa alguém tomando conta, vigiando. Então é para todos. Todos quem? Toda a igreja de Jesus Cristo. Aí dá uma corridinha lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 3. Ezequiel, capítulo 3. Eu sei que é bastante, várias leituras, mas é importante nós estarmos estudando a palavra de Deus e meditando nela, para que a própria palavra de Deus venha falar aos nossos corações e o Espírito Santo vir e revelar através da sua graça. Versículo de número 18, o Senhor diz para Ezequiel sobre o atalaia. Quem é o atalaia? É o profeta, é aquele que está na torre de vigia. O atalaia aqui é o que está na torre de vigia, está observando, está vendo o que está acontecendo à sua volta. Quando eu disser ao ímpio, o Senhor falando, quando ele disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, quem? O atalaia, o vigia, acerca do caminho ímpio para salvar a sua vida. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade,
mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua iniquidade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás a tua alma. Versículo 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá, porque não avisando tu no seu pecado, morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrarás a tua alma. Então vemos aí o Senhor falando, nós lemos lá em Marcos capítulo 13, o Senhor falando a respeito da vigilância, que ele nos deixou numa posição, quem? Os apóstolos e a todos quem? A igreja, ficar numa posição de vigilância, olhai, ou ficai atento, ficai apercebido e vigiai, tomai cuidado, fique observando o que está acontecendo, cuidado com o pecado, cuidado com o erro, cuidado com as atitudes, com aquilo que vocês estão fazendo, ficai atentos. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Qual é o tempo? É o tempo do fim, o tempo do arrebatamento da igreja. O tempo em que as pessoas irão passar deste mundo para a eternidade. E aí nós vemos que o atalaia, o Senhor fala a respeito do vigia, do atalaia, que ele, quando ele enxerga o mal, quando ele vê o mal, ele tem que avisar o povo. Ele tem que anunciar ao povo. Então é algo imperativo que ele, enxergando o mal, ele tem que alertar as pessoas. Porque se ele não fizer isso, e as pessoas, o ímpio e também o justo, que vier o tropeço, se essas pessoas sofrerem e o atalaia, aquele conhecedor da verdade, que está enxergando que o mal está vindo, não der por avisado, a palavra de Deus diz que o Senhor vai requerer o sangue daquela pessoa de suas mãos. Amém? Então por quê? Porque ele sabe que está vindo mal e não avisa. E o próprio Jesus disse, olha, vigia, fique atento. Por quê? Que casa é essa? Quando nós olhamos e vemos, Jesus falando no 34, é como se um homem partindo para fora da terra, Jesus fala que ele foi embora, ele também foi embora, ele se assentou à destra de Deus, deixando a sua casa, e desse autoridade, que o reino do céu foi descido, veio ao homem. E Jesus deu autoridade para quem, pastor? Para a igreja. Porque lá no Pentecoste, o Senhor delegou à igreja o batismo no Espírito Santo. E o Senhor deixou o Espírito Santo para que o Espírito Santo conduzisse a igreja para anunciar o Evangelho, viver o Evangelho e ir para o céu. E desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra. Ou seja, o Senhor entregou em nossas mãos responsabilidades do Evangelho, para anunciar o Evangelho. Quando nós lemos lá Marcos 16, Mateus 28, ou lemos lá João 21, quando nós lemos os últimos capítulos dos 4 evangelhos, do Sinótico e João, nós entendemos que Jesus nos comissionou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque é a responsabilidade. O apóstolo Paulo diz lá no 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz assim, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que se gloriar, pois me é imposto essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Por quê? Porque o Senhor vai requerer das nossas mãos a pregação do evangelho. Uma vez que eu tomo a Santa Ceia, participo do corpo e do sangue de Jesus, e tenho entendimento
que Jesus morreu por todos, logo me é imposto a responsabilidade de propagar o Evangelho e viver o Evangelho, porque eu não sei que hora o Senhor que nos comissionou há de voltar. Amém? Então é uma responsabilidade de quem? De todos. De todos. De anunciar o Evangelho, de viver na vigilância, observar o tempo e ver que está próximo o fim. Então a responsabilidade de pregar o Evangelho é de todos nós. Às vezes nós olhamos e enxergamos, mas eu não fui chamado para anunciar o Evangelho. Quem aceitou a Jesus como Salvador, sabe que Jesus veio, viveu aqui, pregou, anunciou o Evangelho, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, nos deixou o Espírito Santo para nós pregarmos o Evangelho e nos santificar para ir também para o céu. Porque o alerta que o Senhor fala no livro de Ezequiel é para o justo e o ímpio. O justo, se ele pecar e se desviar e morrer, estando ele na maldade, e não for avisado do seu pecado, o sangue requererá da mão do atalaia. Quantos Deus mostra através das profecias, das revelações, ou até da palavra de Deus, que aquela pessoa que tinha uma conduta verdadeira, que vivia no Evangelho, que hoje está praticando o pecado, que está na maneira errada, sabe que o seu irmão está errando, e que se ele morrer vai para o inferno, acabam dizendo, não é problema meu, é problema sim nosso, de anunciar e alertar aos nossos irmãos do caminho errado que ele está indo. Porque se ele morrer em pecado e eu for o atalaia, for aquele que está vendo que o mal está sobre o meu irmão e eu não der por avisado, eu serei cobrado daquilo. Amém? Porque eu preciso amar o meu irmão. Pois o apóstolo João, ele escreveu na primeira epístola de João, lá no capítulo 16, versículo 3, que o amor de Deus é esse, que eu dê a vida pelo meu irmão. Então não importa, meu irmão vai gostar ou não, eu preciso anunciar que o caminho, a conduta que ele está indo, pode levá-lo para o inferno, porque Jesus está voltando. Se ele morrer no pecado, ele não vai para o céu. Então eu tenho que anunciar o Evangelho, tanto para os meus irmãos amandos, como as pessoas que estão lá no mundo a perecer. Eu preciso anunciar o Evangelho, eu preciso orar pelas pessoas. Não dá para mim ir, pastor. Eu tenho responsabilidades que não permitem eu evangelizar. Eu fui chamado para pregar em cima do púlpito. Então pregue em cima do púlpito a verdade da palavra de Deus. Aí eu fui chamado para orar. Então ora, porque muitas pessoas estão descendo à sepultura. Aí eu recebi o dom da prosperidade financeira. Então contribui com aqueles que estão pregando o Evangelho, mas faça alguma coisa, porque Jesus está voltando. E ele nos deixou na torre da vigilância, toda a igreja, para estar atento, alerta. Deus nos entregou a nossa família em nossas mãos para anunciar o Evangelho para a nossa família. Deus nos deixou a responsabilidade de orar por todas as pessoas. O que eu não posso fazer é postergar aquilo que Deus manda eu fazer hoje. Porque pode ser que aquele rapaz que você teve a oportunidade no trabalho, na rua, na faculdade, no colégio, de anunciar que Jesus está voltando, que o dia de amanhã pode ser tarde demais, pode ser tarde também para você de anunciar o Evangelho para ele. Pode ser tarde demais também para você, amanhã, para orar por ele. Então faça hoje. Você que está observando e vendo que os sinais da vinda de Cristo estão aí. Quantos falsos Cristos, quantos terremotos, quantos rumores de guerra, quantas guerras aconteceram, fome, peste, destruição, enfermidades, as nações estão sendo assoladas, o bramido das águas e das ondas estão aí, porque as nações estão gemendo, estão a passos largos para o inferno, e Jesus está voltando, e a responsabilidade é nossa, de fazer a vontade de Deus, a vontade do seu Filho Jesus Cristo, que é anunciar o Evangelho. Já pensou ouvirmos na própria boca de Jesus, negligente servo,
te deixei sobre a minha casa, sobre a minha responsabilidade, e não fizeste nada. E é nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho. Às vezes nos perdemos tempo com coisas tão banais que podemos deixar para depois. E o anunciar o Evangelho, que é primordial. O atalaia, ele ficava na torre. Quando ele via o exército inimigo vindo, ele tinha que tocar a buzina. Ele tinha que anunciar, porque era a responsabilidade dele. Outra responsabilidade grande também, quando o profeta anunciava para o rei, antes dele ir para a peleja, vai, que você vai ser próspero. Se o rei morresse, o atalaia também morria. Porque anunciou erroneamente. Então é nossa responsabilidade, porque a igreja de Jesus Cristo é porta-voz do céu. Toda a igreja de Cristo é o porta-voz de Cristo. Porque a responsabilidade de continuar a pregar o Evangelho é nossa. Não adianta, podemos colocar desculpa para tudo, menos para isso. Porque é a palavra de Deus que nos comissionou. Foi Jesus que nos comissionou. Quer ver uma coisa? Você tem o Espírito de Deus. A partir do momento que você aceita Jesus, você recebe o Espírito de Deus para viver uma vida em santidade, para morar no céu e para anunciar o Evangelho até que Jesus venha. Então é sua responsabilidade. Aquele talento, aquela ferramenta que Jesus te entregou para fazer algo no Evangelho de Cristo, Ele vai cobrar, Ele vai requerer das suas mãos. E é imperativo que eu vigie e veja o que está acontecendo. É a família que está sendo destruída. É minha responsabilidade orar pela minha própria família. É minha responsabilidade orar pelos meus irmãos. É minha responsabilidade anunciar o Evangelho, tanto para a igreja quanto para os que estão lá de fora. A responsabilidade é nossa. Ah, mas a responsabilidade é de A, é de B, é de C. O D também, o E, F, G, H, de todo o corpo de Cristo. Ou não fazemos parte do corpo de Cristo? Fazemos parte. E a nossa responsabilidade está na torre de vigilância. Aí Paulo, ele fala, no versículo 17, 1 Coríntios capítulo 9, e por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Se eu faço de qualquer maneira, somente me foi me dado um tempo. Nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus Cristo é mudança. Passa do velho para o novo. Evangelho é coisas novas, é o anúncio de coisas novas. E é a nossa responsabilidade de anunciar, de falar a palavra de Deus. Aí no livro de Ezequiel, no capítulo de 33, diz assim, versículo 2: Filho do homem, fale aos filhos do teu povo e dize, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia. Na igreja, vale para a igreja também. Você foi separado para uma obra, para uma responsabilidade. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Imagina, eu estou dizendo para vocês hoje, como porta-voz do Espírito de Deus, dizendo para você que é a sua responsabilidade comprar a guerra pela tua família, orar pela tua família. É tua responsabilidade anunciar aos teus parentes, aos teus vizinhos, aos teus amigos, a todas as pessoas que te rodeiam que Jesus está voltando e que ao dia de amanhã pode ser tarde demais. E você, por avisado, não fizer isso, o Senhor vai requerer o sangue da sua cabeça, não da minha. Porque eu estou te mostrando qual é o caminho. E às vezes nós ouvimos a palavra de Deus e não entendemos. Mas aí vem o Espírito de Deus
explicando: meu filho, eu te chamei para anunciar o Evangelho, para viver o Evangelho, para viver uma vida de santidade, uma vida de obediência, fugir do erro, fugir do pecado, fugir do mau caminho, porque o dia de amanhã pode ser tarde demais, também para a igreja de Jesus Cristo. Também para nós que somos justos. Porque nós não sabemos o mal que será amanhã. Por isso que eu tenho que orar hoje, eu tenho que anunciar hoje, eu tenho que pregar hoje, eu tenho que viver o Evangelho hoje, eu tenho que afastar do mal hoje, porque o dia de amanhã pode ser tarde demais. Imagine se Jesus voltar hoje, às 10 horas da noite, para buscar a igreja. Você orou pela sua família? Você jejuou pela sua família, você insistiu pelo seu familiar, pelo seu parente, você orou pelo seu parente, você pregou o Evangelho, você fez a vontade de Deus, você foi obediente à palavra de Deus? Porque o dia de amanhã pode ser tarde para todos nós. O dia de amanhã o sol nasce para o justo e para o ímpio. A pandemia veio para o justo e veio para o ímpio. Porém, é a nossa responsabilidade ganhar almas para Cristo. Claro que Deus tem aqueles que têm os dons. Tem aquele que tem o dom de evangelista. Ele vai chegar em um local, tem 15 pessoas, ele vai pregar 15 almas, vai aceitar Jesus. Mas também, se você pregar, Deus pode te usar para ganhar 1, 2, 3. Se você orar, Deus pode ter misericórdia daquelas almas, porque o alerta é: olhai, vigiai e orai. Eu tenho que prestar atenção, estar na torre olhando e vigiando o que está acontecendo. O vigiar aqui é no sentido de alguém que está perto para dormir, ou alguém que já está dormindo. Então desperta, vigia, olhe e ora. Então precisamos estar orando, vigiando. Amém? Queremos as bênçãos, queremos o bônus, mas não queremos o ônus. Pregar não é para mim, marchar não é para mim, fazer a vontade do Pai, que é anunciar o Evangelho nos valados, nas ruas, nas praças, em cima do púlpito, não é para mim, orar não é para mim, então o céu também não é para você. Desculpa, porque o céu é para obedientes e fiéis à palavra de Jesus Cristo. O Pai, ele deu uma ordem para o Filho, foi uma ordem, disse: filho, vai lá e morre, então faça tudo o que eu faço. Aí Jesus chega aqui na terra, diz: eu faço tudo aquilo que o meu Pai mandou eu fazer. Aí Jesus vem e mastiga para nós e fala: vou mostrar quais são as características que eu quero que você tenha. Aí usa lá o apóstolo Paulo, e Paulo escreve na igreja de Gálatas, dizendo lá sobre os frutos, e o primeiro fruto que aparece é o fruto, é o amor. Aí Jesus vem e resume e fala assim: olha, para entrar no céu, toda a lei se resume em 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aí quem é o próximo? É aquele que te persegue. E o meu irmão? Aí vem João e escreve lá o que nós acabamos de ler na primeira epístola, capítulo 16, versículo 3. Eu tenho que dar a vida pelo meu irmão. Isso é para todos. 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 A igreja tem que ser protegida, tem que ser guardada. Imagine você, as mulheres entendem muito bem sobre isso, mas o Ricardo, pai também, o pastor Cícero, nós somos pais, a gente entende muito bem. Acredito que os jovens aqui já pegou criança recém-nascida no colo. O que você tem que fazer? Tem que cuidar da criancinha. Você tem que tomar cuidado de pegar ela, não pode apertar muito, não pode... mas tem que pegar com firmeza, para que ela não caia, e mole demais. Então tem que ter firmeza e ao mesmo tempo não apertar muito. Tem que dar alimento, tem que trocar, tem que cuidar do bebezinho. Assim a igreja de Cristo. É nossa responsabilidade amar e cuidar uns dos outros. E o ímpio? Anunciar o Evangelho, anunciar que Jesus está voltando, o Senhor da casa está chegando, ele vai vir buscar o seu povo, especial, zeloso de boas obras. Então, eu preciso ser zeloso,
ser especial, ser diferente, ser santo e ter boas obras. Não de braços cruzados, é obrar, é fazer a vontade de Jesus Cristo. Preciso fazer algo, porque Ele vai requerer das minhas mãos aquilo que Ele deixou, porque Ele veio, morreu, o Pai deu autoridade, falou, vai, desce. Ele desceu, Ele nos mastigou, deixando o que deveríamos fazer dali para frente, e nós temos a responsabilidade. E não podemos, irmãos, não podemos nos distrair, nos embaraçar com as coisas dessa vida. Porque o nosso adversário está lá, ó, tentando derrubar a muralha da nossa fé, tentando nos abater, tentando nos destruir, tentando destruir o teu irmão, destruir a tua irmã, destruir a tua família, a família do teu irmão, resgatar. Ele está tentando levar aquelas almas que ainda não foram resgatadas, que estão lá no mundo. E nós precisamos orar. Se temos o Espírito de Deus, precisamos sentir isso. Precisamos entender a necessidade. Porque existem almas que estão sendo tragadas. É tristeza. Quando você olha para um usuário de droga, vê os seus dedos tudo preto. Não tem dente na boca, está magro. Você entrega um folhetinho da palavra, você vai entregar um folhetinho da palavra de Deus, e ele vira e fala assim, não, entrega, eu quero 3, eu preciso entregar para outros que estão lá, porque eles estão famintos e sedentos de salvação, mas eles estão presos por grilhões, estão presos por grilhões. E às vezes nós, obreiros, compramos guerras de crentes, estamos dentro de casas de crentes, fazendo campanha na vida de crentes, porque o crente não ora pela sua própria família. E existem pessoas que estão lá no mundo sofrendo. É errado? Não, pelo contrário. Devemos fazer campanhas na casa dos irmãos, ajudar os nossos irmãos, porque os dias são maus, mas também ajudar as pessoas que estão descendo para o inferno, para o abismo. Precisamos vigiar, estar olhando e observando, atento às coisas que estão acontecendo. Às vezes nós olhamos para os nossos próprios problemas e nos perdemos nele, nos embaraçamos com eles. É normal, somos humanos, é a natureza humana, mas precisamos buscar a Deus, orar a Deus, para que esta natureza humana venha a ser subjugada pela vontade do Espírito de Deus, que é orar, evangelizar, pregar a palavra de Deus, cooperar com a obra do Senhor e glorificar a Cristo enquanto Ele ainda não chegou aqui na terra, porque depois nós iremos glorificar a Ele lá no céu. E você que faz a vontade do Senhor, aí o versículo 18, 17 de 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo diz, logo, que prêmio tenho, que evangelizando proponho de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Aí ele vem explicando e falando que ele vai receber do Senhor recompensas. Imagina Jesus olhar para você e falar assim, servo bom e fiel, eu te confiei o dom da profecia, eu te confiei o dom de maravilha, o dom de cura, o dom te dei forças para orar, forças para jejuar. Tu foste fiel, entra no meu gozo. Que maravilha, irmãos. Será uma coisa linda, gloriosa, olhar para os olhos de Jesus e ver aqueles olhos brilhando de alegria pelo trabalho que fizemos. A responsabilidade que Ele nos entregou na mão, de ensinar os nossos filhos o caminho que Ele deveria andar, orar pelos nossos cônjuges, orar pelos nossos tios, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos líderes, pelo nosso trabalho, pelas pessoas que estão no nosso trabalho. Orar pelas pessoas que nós pegamos o ônibus, orar pela nossa vizinhança. Olha que maravilha, o Senhor vai chegar para nós, nossa, e vai nos mostrar o resultado do nosso esforço. Mas tem que persistir, tem que continuar fazendo. Não podemos nos esmorecer, nos parar, porque às vezes, no meio da caminhada, nós encontramos pessoa na beira do caminho,
que fala, eu não vou não, porque é difícil, é duro, senta aqui comigo, fica aqui comigo, mas nós vamos encontrar o céu, nós vamos encontrar Jesus, nós vamos encontrar o Espírito Santo na caminhada, dizendo, marche, continua, porque eu te chamei para uma boa obra, e esta obra ela não pode parar, porque Jesus está voltando. Não pare, irmã, de orar, não pare de jejuar, não pare de buscar, não pare de orar pelo teu relacionamento, pela sua família. Não pare de orar pelas pessoas. Nós temos encontrado jovens que têm riquezas, que têm bem-estar, mas estão à beira de um suicídio. Encontramos famílias de pessoas de bem, que os seus filhos estão em depressão. E nós estamos cocheando. Nós temos visto igrejas com medo de abrir as suas portas para anunciar o Evangelho. Por um lado, existe o respeito, devido à pandemia. Mas por outro, nós não podemos deixar o medo entrar. Mesmo que somos impedidos, mas não podemos deixar de orar, não devemos deixar de buscar, não devemos deixar de evangelizar e anunciar. Temos que acordar, temos que despertar a igreja de Jesus Cristo, porque o nosso adversário, ele não parou, ele continua tramando estratégia para parar a igreja de Jesus Cristo. Precisamos vigiar. Precisamos estar despertos, continuar orando pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, vizinhos, trabalho, evangelizando, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos parar. Aleluia. Ai de nós, igreja, se fecharmos a boca. Você acha que a macumba, o candomblé, parou de fazer trabalho? Não, pelo contrário. Quando nós tivemos algumas baixas devido à pandemia, dos nossos saudosos irmãos e amigos, e nas portas do cemitério tinha trabalho ainda. E esses trabalhos que eles fazem é para parar a igreja, para parar aquelas mulheres de oração, aqueles homens de oração. Você acha que o adversário está preocupado com a pandemia? Ele não está preocupado com a pandemia. Ele está colhendo o resultado daqueles que se entregou no meio da pandemia. E nós precisamos avisar e ajudar a essas pessoas a despertar. E dizer, desperta, irmão, ora comigo, nos ajude em oração, se coloque de pé, porque Jesus tem uma obra na sua vida. Se você foi levantado para cantar, cante. Se você foi levantado para orar, ore. Mas desperta, acorda, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nos Estados Unidos, já passou de 200 mil. Nós estamos aí beirando a casa de mais de 100 mil pessoas que está descendo a sepultura. Quase 150 mil pessoas. Imagina, irmãos, no Brasil. E nós estamos preocupados. Porque hoje iremos comer arroz com ovo. Estamos preocupados porque o diabo levantou pessoas para nos criticar. Não, irmãos, vamos para a oração. Acorda, acorda. A Bíblia diz que você é filho, você é cordeiro, você é príncipe, você é sacerdote, você foi autorizado a entrar no Santo dos Santos e orar. E orar. A guerra que é sua, eu não posso fazer por você. Eu não posso, é você que tem que fazer. Olhai, vigiai e orar, é você que tem que orar. Eu posso orar por você? Posso, e devo, e tenho que orar, mas você também tem que orar. Porque você precisa ter relacionamento com o Espírito de Deus. Você precisa ter intimidade. Às vezes vem o tropeço, conforme Ezequiel disse, para que o justo se desperte.
Vem a luta, vem a prova, vem o problema, vem a dificuldade, é o filho que vai embora, é o marido, a esposa que vai embora, é o problema que vem, porque eu não orei quando deveria orar, eu não busquei quando deveria buscar. Aí o diabo foi ganhando terreno, aí veio o tropeço, eu tenho que despertar. Fala, opa, peraí, eu balançou, mas eu não vou cair. Jesus, me ajuda aqui, me socorre aqui, Jesus. Eu peço socorro para as irmãs, peço socorro para os irmãos orar, mas eu também tenho que orar, porque a guerra é minha, a luta é minha, quem não vigiou fui eu. Então eu preciso me despertar e orar. O inimigo já está derrubando a porta, agora que eu despertei eu vou correr. Corre, pessoal, desperta, eu preciso fazer alguma coisa. Porque, irmão, se eu não vigiar, o adversário ele vem e ganha terreno. Presta atenção no que diz a Bíblia, lá no primeiro, se eu não me falha a memória, Primeiras Crônicas, no capítulo 31, após Davi passar por uma guerra dos filisteus, na região de Gaza, Filistia, aí ele vira para Joabe, um certo tempo, depois, fala assim, vai lá e numera, e conta todo o povo, e me traz a soma, dos homens prontos para ir para a guerra. Joabe ainda avisa para ele, fala assim, meu rei, que Deus acrescente outro tanto, não faça isso. Mas a palavra do rei prevaleceu. Porque do líder, quem pode manda. Obedece quem tem juízo. O líder mandou, eu tenho que fazer. Mas eu, mesmo fazendo, Joabe foi lá e alertou, falou que o Senhor acrescenta. Porque Joabe viu que isso era mal. Viu que o mal estava à porta. Porém, o rei foi lá e não numera. Só que existe uma ordem na lei, que não deveria contar e numerar o povo sem Deus mandar. Sem Deus mandar. E aí o rei vai lá e manda que numere o povo. Aí traz a soma. É o capítulo 21 de Primeiras Crônicas. Aí traz a soma. 1,5 milhão. Aí o que o Senhor faz? Isso foi mal aos olhos. E a ira do Senhor caiu sobre o povo. Porque Davi se achou o direito de fazer aquilo que Deus não mandou fazer, que era numerar o povo. Joabe ainda tentou amenizar, não trouxe a soma dos levitas. E aí o mal veio. E você vê que no versículo 1 do 21 diz, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar toda Israel. E entenda, irmãos, Davi, o homem de Deus, não vigiou e acabou trazendo mal para Israel. E aí o anjo do Senhor veio e começou a ferir, e o povo começou a morrer, e morrer, e morrer. Davi teve que sacrificar, Davi teve que se humilhar e disse, Senhor, fui eu que pequei, é o povo que paga. E existe muita igreja que estão de portas fechadas e as almas estão morrendo dentro de casa. Existem muitas pessoas que sentam do nosso lado, que estão morrendo e nós não estamos orando por ela. Então devemos orar. Não devemos dar ouvido à voz do adversário, devemos orar pelos nossos irmãos. Somos impedidos de ir na casa dos outros. Vamos fazer uma visita na casa de uma pessoa. A pessoa falou, glória a Deus, aleluia. Faz muito tempo que eu não recebo uma visita. Ficou tão feliz, tão alegre. E por outro lado, nós com medo de visitar, com medo de ser rejeitado. A pessoa nos recebeu, ficou toda feliz, fizemos um culto abençoado e a glória de Deus desceu naquele lugar. Porque a pessoa precisava ouvir a palavra de Deus. Precisamos estar vigilantes e atentos no que está acontecendo. A igreja não pode parar.
A igreja não pode fechar a boca. A igreja é chamada para fora, não fechar as portas e ficar trancado. Somos impedidos? Fomos impedidos por um certo tempo, por uma limitação física, mas não espiritual, porque a igreja é espiritual. Dentro da tua casa, ore, faça culto, busque a Deus, não pare. Anuncie o evangelho. Aquele que se desviou do mal, se for fazer a soma do que alcançou, vai ver que foi enfado, enfermidade, problemas, dificuldades e luta. Aquele que permaneceu, sabe que acrescentou a sua coroa de glória, e grande é a recompensa. Então não desista, irmã. Não desista da tua peleja. Não desista da sua cruz. Não troque a sua cruz pelos grilhões do adversário. Porque o mundo está com uma cortina de vaidade. O que é vaidade? É ilusão. Uma cortina de ilusão. De riqueza, de bem-estar, de saúde, de prazeres temporais. Mas Jesus vai lá, abre o véu e mostra: eu te dou o céu. Vai sofrer aqui na terra, mas eu estou contigo. Vai passar tribulação, eu estou do teu lado, mas eu te dou a vida eterna, com paz. E o que nós queremos? Então, vigie, porque Jesus está às portas. Se você for ver, os 4 evangelhos falam a respeito da vigilância. João também fala da vigilância. E nós estamos vivendo aí o esfriamento da igreja, o período da igreja de Laodiceia. Estamos vivendo um período onde a economia está cada vez mais lá embaixo. Estamos no meio de guerras, não é nem rumores, é guerras econômicas, guerras espirituais. Nós estamos aí com peste assolando as nações. E nós estamos com foco na pandemia, mas o câncer está matando muita gente. A criminalidade está matando muita gente. As drogas estão matando muita gente. As bebidas estão estragando famílias e lares. E a igreja, nós precisamos vigiar. Vigiar. O seu lar, ele é uma bênção. Você é uma bênção. Você é o atalaia. E aí, se Jesus entrar dentro do seu quarto, quando você estiver orando, e virar para você, hoje, e falar: me mostra as tuas mãos. O que você vai apresentar para Ele? O que você vai apresentar para Ele? Glória a Deus, nós que teremos, se tivermos, algo para apresentar para o Senhor. Olha, irmãos, a minha dívida com Cristo é tão grande, que às vezes eu olho e falo: Jesus, tem muita coisa por fazer. Tem muita coisa por fazer. E tem muitas almas precisando. Tem muitas pessoas precisando da tua e da minha oração. Nossos filhos precisam. Nossa família é primordial. Mas existem muitas pessoas também precisando também. Amém? Que Cristo Jesus os abençoe. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eis aí a tua igreja, Senhor. Eis aí o teu povo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Desperta aqueles que dormem, Senhor. Desperta, pois a tua vinda está próxima, Jesus. Está mais próxima de nós do que o momento que nós te aceitamos como Salvador. Por isso, Senhor, nos ajude com teu Espírito Santo a sermos pessoas de oração, pessoas que
pregam o teu evangelho, pessoas que dizem sim para o Senhor, não daqueles tais que dizem não, ó Pai, na tua obra, não daqueles que fogem, Senhor, mas daqueles que fazem. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, enche de graça, desperta nós os pastores, nós os líderes, nós os presbíteros, nós os diáconos, diaconisa, evangelista, missionários, todos nós, ó Pai, que pregamos a tua palavra e que somos membros do corpo de Cristo para fazer a tua vontade. Senhor, nos ajuda no meio dessa peleja, no meio dessa batalha, Senhor, que nada, Senhor, nada venha nos impedir de vivermos o teu evangelho e que na nossa família, o nosso lar venha a ser uma bênção, que todos nós venhamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas nos ajude, ó Pai, a despertar do sono da indolência, Senhor, que ajuda a nos despertar, ó Pai, deste sono, ó Pai, pois vemos na tua palavra, Senhor, que a vigilância é para todos nós. Por isso, Senhor, nos ajude, dai-nos visão do céu, para enxergarmos, ó Pai, a tua vontade, e nos fortalece da tua graça, em nome de Jesus. Que Cristo Jesus vos abençoe, que o seu lar, a sua vida, a sua família, seja repleto da graça e da unção do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.